Dr. Paulo Portas, senhores e senhoras cabeças de lista desta coligação em todo o país e também os cabeças de lista do PSD e do CDS-PP pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores que aqui estão presentes connosco, caras e caros amigos. Hoje é o dia em que apresentamos o programa eleitoral da coligação, que merece também o apoio daqueles que se candidatam pelos dois partidos desta coligação, individualmente pelas regiões autónomas. Hoje é, portanto, o dia em que podemos, perante todos os portugueses, mostrar em concreto quais são as nossas ideias e de que maneira é que os próximos 4 anos, o futuro que temos à nossa frente, pode ser uma oportunidade importante para Portugal. Deixem-me ir direto ao assunto. Nestes 4 anos, os portugueses deram-nos a oportunidade de salvar Portugal da bancarrota. Depois de muita demagogia que foi feita ao longo destes anos, os portugueses não se deixaram equivocar e sabem com clareza quem é que trouxe a Troika e aonde está a origem da crise que ultrapassamos. Os portugueses sabem também que o que foi feito para salvar o país e para ultrapassar a crise não foi a raiz do problema, foi a solução que todos conseguimos encontrar para vencer as dificuldades. E vencemo-las juntos. E por isso, como o Dr. Paulo Portas ainda agora referiu, hoje o nosso limite de possibilidades é maior. Hoje as nossas escolhas são mais livres. Hoje Portugal pode mais, porque nestes 4 anos todos fizemos porque em 2015 pudéssemos escolher com mais liberdade, pudéssemos sonhar com realismo, mas mais alto, pudéssemos ambicionar transformar a sociedade portuguesa com mais justiça, com mais liberdade do que nos foi facultada há 4 anos atrás. Ora, estamos aqui no mesmo dia em que apresentamos o nosso programa para o futuro, com a cara lavada, sabendo que fizemos o que era e foi preciso para hoje podermos, com humildade, agradecer aos portugueses a transformação e as mudanças que já nos permitem hoje sonhar mais alto, mas, sobretudo, que nos permitem, com credibilidade e com segurança, dizer que os próximos 4 anos serão anos melhores para Portugal e que conquistamos o direito a ter um futuro melhor. Todos poderão agora olhar para o nosso programa em detalhe. Como tive a ocasião de dizer noutra apresentação, nós não estamos à procura de invenções, não estamos à procura de slogans forçados. Os portugueses conhecem bem o trabalho que fizemos. E nós merecemos, da parte dos portugueses, um apoio extraordinário para que hoje pudéssemos apresentar esta ideia de futuro. Os portugueses sabem que aquilo que hoje consta do nosso programa é realizável. Não é uma aventura. E sabem que nunca trocamos as possibilidades reais de resolver os problemas por uma quimera de votos ou por um resultado eleitoral. Não o fizemos em 4 anos de governo
e não o estamos a fazer agora com a apresentação deste programa. Não hipotecaremos nunca o futuro dos portugueses apenas para poder ter, no curto prazo, um resultado melhor. Mas o resultado que queremos ter para Portugal é ambicioso e precisa do apoio dos portugueses. É esse apoio que mostrará que o que aconteceu nestes 4 anos não foi uma obra do acaso, mas do esforço e da determinação de todos em ultrapassar os problemas. E se esta coligação vier a ter, como eu espero que possa ter, o apoio decidido do país, teremos mostrado também que o que aconteceu a Portugal e que conduziu ao resgate de 2011 também não foi um acaso, nem da crise externa, nem de qualquer outra epifania. Foi a consequência de uma política económica, financeira e social que comprometeu o futuro e que estava errada. Nós soubemos que os portugueses puderam corrigir politicamente a sua escolha nas eleições de 2011. Mas é importante que em 2015 se confirme que a escolha que foi feita também não foi apenas um acaso. E que nós sabemos o que queremos. Quer dizer que queremos crescer com mais emprego, não para voltar a pedir um resgate daqui a 3 ou 4 anos, mas para poder escolher com liberdade, com autonomia, com menos dívida e, portanto, com mais futuro para todos os portugueses. Não queremos uma política de um passo à frente para 2 passos atrás, logo a seguir. Queremos que todos aqueles que se habituaram a ver em Portugal prestígio, credibilidade e segurança nas medidas que fomos adotando e no rumo que fomos seguindo, uma linha determinada, convicta, que sabe o que quer para o país e não apenas o resultado da presença da Troika, da pressão dos nossos credores, da necessidade a que fomos obrigados. Nós sabemos o que queremos, o país sabe o que quer. Já o disse noutra ocasião e quero reafirmá-lo aqui com plena convicção. Quando em 2013 passámos por um período mais difícil, até aqueles que não tinham votado em nós ficaram preocupados com a consequência que poderia advir para as suas vidas, para as nossas vidas, por termos necessidade de requerer um segundo programa, um segundo empréstimo. Foram os portugueses, independentemente da sua extração partidária, das suas preferências políticas, que olharam para nós, percebendo que o futuro do nosso governo estava ligado ao futuro de Portugal. Quero dizer a todos esses portugueses que voltámos a estar nessa circunstância. O futuro do país dependerá decisivamente das escolhas nas próximas eleições. E mais uma vez, o destino de ambos estará ligado. Se nós conseguirmos, como conseguimos nestes 4 anos, pôr o país à frente de tudo, vencer todos os obstáculos relevantes, escrever história, porque politicamente foi história que fizemos, não apenas porque agradecemos à Troika e nos despedimos dela, fechando o programa de assistência, mas também porque conseguimos, pela primeira vez em Portugal, em 41 anos de democracia, que um governo de coligação partidária concluísse o seu mandato e pudesse, portanto, prestar contas diretas aos portugueses.
Agora podemos dizer que quem resolve o passado é de facto quem tem a chave do futuro. Em contrapartida, aqueles que teimam em não aprender com o passado, aqueles que se obstinam em propor ao país mais do mesmo que o país conheceu, esses, evidentemente, estão condenados a repetir os mesmos erros, mas não podem condenar o país a passar pelo mesmo sofrimento e pelo mesmo esforço. O nosso programa tem algumas mensagens-chave e é nessas que me vou concentrar. Em primeiro lugar, nós temos de manter um rumo de crescimento da nossa economia, de aposta no investimento, porque é por aí, pelo reforço da competitividade da nossa economia, das nossas empresas, que vem associada a criação sustentável de emprego e a geração de maior rendimento para o futuro. É verdade, nós vamos melhorar os rendimentos dos portugueses, porque depois de tudo o que aconteceu, poderemos devolver-lhes a possibilidade de ter menos sobretaxa, de ter menos cortes nos funcionários públicos, de poderem ter, portanto, condições fiscais mais atrativas. Mas vamos fazer mais do que isso. Nós não vamos apenas melhorar a perspectiva do rendimento das famílias. Nós vamos apoiar as famílias mais numerosas, que querem ter mais filhos ou já os têm, ou que têm mais idosos a cargo e querem continuar a ter, não os querem despejar em instituições quando eles podem estar na sua casa, com melhores condições. Mas nós queremos também que essa economia mais vigorosa, mais voltada para a economia global, mais voltada para a competição externa, seja também mais inovadora. Porque é essa via, a da inovação e a do desenvolvimento, que pode ser trazida por uma economia mais verde, por uma economia mais azul, por uma economia assente mais no conhecimento, aquela que pode trazer melhores rendimentos para o futuro, que pode trazer não apenas o crescimento da economia para alguns, mas o crescimento das oportunidades para todos. E é isso que constitui a linha dorsal da nossa proposta. Nós não queremos dar às pessoas em Portugal a oportunidade, reduzindo-lhes os benefícios futuros, de gastar mais um dinheiro no curto prazo. Nós sabemos o que políticas dessas ocasionaram. O que nós queremos é que os portugueses possam ter verdadeiramente acesso a melhores rendimentos, porque com melhores empregos, com melhores e mais empresas que olhem e disputem o mercado global e não apenas o pequeno mercado que temos em Portugal. Por isso não queremos uma economia protegida, por isso não queremos um Estado envolvido nos negócios. Seremos coerentes com a mudança que temos vindo a fazer e que agora terá de ser reforçada e que terá de ser intensificada. Se somos um país que ambiciona ser um dos mais competitivos e inovadores no mundo, então temos de prosseguir esta nossa aposta central de colocar as pessoas no centro da economia e a economia com o investimento no centro do crescimento. É isto uma promessa? Se é uma promessa comprovável. Porque nós já iniciámos esse caminho e já mostramos que é possível crescer assim, é possível criar emprego assim e é possível fazer isso tudo sem ficar com mais dívidas e com mais responsabilidades para o futuro. Mas queremos também
corrigir problemas que não foram trazidos pela crise, que são problemas sérios, não é deste governo, nem do próximo, é de toda a sociedade portuguesa. Os problemas da demografia, os problemas da desigualdade social. Seria sempre de esperar que os tempos difíceis por que passamos tivessem agravado problemas sociais e tivessem provocado ainda uma repartição mais desigual do rendimento. Graças a muitas das políticas que nós prosseguimos, esses efeitos que poderiam ser considerados normais da crise foram evitados. Mas não podemos esconder, antes da crise, já Portugal era um país muito desigual. Agora que arrumamos a nossa casa, que corrigimos os problemas mais iminentes dos déficits, do déficit do Estado, do déficit da economia perante o exterior, agora temos de olhar para esses problemas que são antigos, que estão enraizados e dar-lhes uma luta sem quartel nos próximos 4 anos. Por isso, queremos uma política que reequilibre a demografia, quer dizer, que nos permita crescer também em termos demográficos, porque sem isso não conseguiremos sustentar no médio e no longo prazo o crescimento do rendimento e do emprego, não conseguiremos sustentar no médio e no longo prazo os sistemas previdenciais que hão de assegurar o pagamento das pensões, mas queremos também que em Portugal possamos dar uma esperança efetiva àqueles que vêm de origens mais humildes e que, ao fim de 41 anos de democracia, nem com a escola pública, nem com o Serviço Nacional de Saúde, nem com tantas políticas redistributivas, conseguiram fugir à pobreza e à discriminação. Por isso, apresentamos um programa de desenvolvimento social que combate as desigualdades e que permite, no plano económico, mas também no plano social e político, a todos uma verdadeira igualdade de oportunidades, de maneira a podermos corrigir esta injustiça profunda que é de ter um Portugal que está na moeda única e que já comemorou, como nós comemoramos, tantos anos de adesão à então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, e que ao fim de todos esses anos e de tantos apoios financeiros continua a ser um dos países com maiores injustiças e desigualdades sociais na Europa. Ao cabo destes próximos 4 anos, nós temos de inverter esta situação. Queremos também fazer uma aposta clara na valorização das pessoas. De certa maneira, este objetivo está associado ao anterior, porque não conseguimos escapar a um ciclo vicioso de empréstimos externos e de irresponsabilidade pública se não valorizarmos as pessoas, os portugueses. Mas agora, nestes próximos 4 anos, deixem-me dizer, teremos melhores condições para o fazer. Se conseguimos em 4 anos defender o Estado Social livrando-o da bancarrota, se conseguimos nestes 4 anos que as prestações sociais no essencial fossem defendidas e que aqueles que são mais vulneráveis pudessem ser protegidos, imaginem como não poderemos nos próximos 4 anos levar mais longe a aposta na educação, a aposta na valorização das pessoas, a aposta no conhecimento, a aposta na saúde, a aposta no social. Nestes 4 anos, fomos nós que mostramos que podíamos defender o Estado Social do socialismo. Nos próximos 4 anos, poderemos devolver mais Estado Social, mais liberdade de escolha e, portanto, mais liberdade a todos, afirmando uma política responsável
e segura. Finalmente, no plano interno e externo, teremos de manter o prestígio e a credibilidade que adquirimos para poder aumentar o prémio de ser cumpridor, aumentar o prémio de conseguir ser consistente e determinado nas nossas escolhas. Há muito tempo disse aos portugueses que a melhoria de rating da dívida portuguesa, tão importante para atrair mais investimento a Portugal, seria um resultado das escolhas dos portugueses. As empresas de rating estão à espera, conforme eu disse, do resultado das eleições para saber se o que se passou nestes anos foi assim porque não tínhamos alternativa ou se nós sabemos mesmo o que queremos fazer para o futuro. E eu tenho a certeza que se essa resposta for inequívoca do lado dos portugueses, nós conseguiremos, num plano interno e externo, garantir um prémio que não é para o governo, é para ser colocado ao serviço das famílias, das empresas, da sociedade portuguesa. Hoje sabemos bem que estamos em melhor posição para discutir o nosso futuro na Europa e o futuro da Europa. Mas também temos de estar em melhor posição, como eu sei que estamos, para melhorar a prestação do serviço público aos portugueses, às famílias portuguesas, às empresas portuguesas, aos empreendedores portugueses. E por isso o processo de reforma do Estado será feito com a mesma credibilidade de quem não teve hesitação em pôr em prática um programa que visava atacar as gorduras do Estado, porque as atacámos, dando exemplo aos portugueses de que, quando era necessário fazer sacrifícios, devíamos começar pelas políticas públicas e pelo Estado, como fizemos. Ganhámos, por isso, argumentos para agora levarmos mais longe essa política de ter um Estado mais amigo das famílias, das empresas e dos cidadãos. Quero concluir dizendo a todos os portugueses que nós temos, neste momento, melhores condições para decidir o nosso futuro. O que estará em jogo, de facto, não deve ser minado, turvado por complexos de natureza ideológica, nem por utopias que vivem mal com os tempos modernos e com as necessidades das pessoas. Nós devemos ser comandados pelos nossos valores e pelas nossas crenças. E foi em nome desses valores e dessas crenças que passámos por provações grandes e que seguimos em frente para defender os portugueses e Portugal. Mas nas próximas eleições estará em confronto um conjunto de propostas para o futuro que não se podem confundir. A nossa, objetivamente, aponta para um futuro que é um futuro que nos abre mais possibilidades no Estado Social, mais possibilidades na liberdade dos portugueses. E do outro lado, temos uma proposta que nos dá mais do mesmo do que nós já conhecemos do passado. Nem o cuidado tiveram de mudar as caras mais responsáveis por essas políticas do passado. A escolha é hoje livre. Em resultado da nossa escolha, não nos aguarda a Troika. Mas, em resultado da nossa escolha, podemos ter um futuro muito diferente. Se o resultado for escasso ou incerto, muito do tempo que poderíamos beneficiar para executar estas políticas e este programa serão gastos a pensar na próxima eleição ou na próxima campanha. Não é isso que queremos.
Queremos, como todos sabem, estar ao serviço dos portugueses e de Portugal. Mas isso é uma escolha que cabe inteiramente aos portugueses e que nós aguardaremos com toda a humildade. Mas saberemos que na campanha não deixaremos de dizer o que fizemos porque estamos a prestar contas e por que razão o futuro connosco será bem mais livre do que a ditadura financeira que nos impuseram as escolhas que nos conduziram a 2011. O PSD e o CDS-PP olham hoje para os portugueses e com muita consistência e coerência podem dizer: temos as eleições na data normal. O Governo governou com normalidade. Apesar da exceção em que vivemos tanto tempo, governámos com normalidade. Não nos demitimos das nossas funções. Nunca deixámos o país sem uma resposta importante para abrir um futuro melhor. Por essa razão, podemos ter um pouco a consciência de que fizemos muito para merecer a confiança dos portugueses. Mas o que mais podemos afirmar hoje aos portugueses é que confiamos neles próprios. Nós confiamos nos portugueses e sabemos que o que se passou até hoje não foi uma exceção ditada pelo resgate externo, foi o princípio de uma mudança importante que há muitos anos ambicionávamos para Portugal, que em mais de 40 anos de democracia, não tínhamos conseguido realizar. Estamos hoje a lutar mais por Abril e pela liberdade do que em tantos anos se fez com muitos outros governos. E isso devemos à vontade dos portugueses e à determinação de quem os portugueses escolheram nestes 4 anos. Uma palavra final apenas de reconhecimento por todos aqueles que trabalharam. Uma palavra final para todos aqueles que estiveram associados à elaboração deste programa. Nós conseguimos, ao longo deste período, conseguir captar o trabalho, as ideias de muita gente ligada aos dois partidos, mas também de pessoas que estiveram fora do âmbito partidário. Temos listas com que nos vamos apresentar que espelham também essa forma de darmos espaço dentro da coligação à sociedade civil e aos independentes. Mas quero hoje, sobretudo, agradecer àqueles que tiveram tanto tempo do seu precioso tempo a trabalhar sobre as nossas ideias, a ouvir tantos quantos têm também anseios e aspirações para o futuro e que as trouxeram para a nossa mesa de possibilidades de escolha. Os programas não existem só por si. E este que hoje é apresentado a Portugal não é apenas o programa dos partidos que compuseram este governo e que desejam estar na base do próximo governo, é também o programa de muitas associações e de muitas individualidades na sociedade portuguesa que se quiseram juntar a nós. E fazê-lo com a consciência de que nada aqui põe em causa o programa de estabilidade que apresentámos a Bruxelas e os compromissos que o governo português assumiu perante a sociedade portuguesa e os nossos parceiros europeus. O que aqui está não abre nenhum buraco em lado nenhum, é realizável da mesma maneira que foi realizável o progresso que conseguimos já alcançar depois destes primeiros 4 anos de governo. Obrigado a todos os que deram do seu melhor para que este programa hoje chegasse também ao conhecimento dos portugueses. Viva Portugal!